Nós queremos, como eu disse no princípio, continuar hoje com a nossa série de mensagens Renascidos, Reborn, renascidos, uma nova vida pelo Espírito Santo, uma nova vida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo opera na nossa vida esse novo nascimento, essa nova vida, e como é bom experimentar isso, como é bom celebrar isso nessa manhã. Nós começamos a série no dia 8, quando o Dudu falou sobre quem é o Espírito Santo, né? E com muita propriedade ele nos trouxe então a respeito desse Deus que é o Espírito Santo, presente entre nós. Eu diria, o Espírito Santo é a ação presente e a presença ativa de Deus no mundo, na minha, na tua vida, operando salvação, operando redenção, operando novidade de vida, vida plena, vida abundante, a vida de Cristo em nós. E é importante que o Dudu falou de que, na verdade, não é a gente que vai se enchendo desse Espírito Santo, mas, na verdade, o Espírito Santo é derramado sem medida e nós vamos nos rendendo a esse Espírito e vamos nos inserindo até que toda a nossa vida esteja assim, inserida na pessoa, na obra do Espírito Santo. O profeta Ezequiel tem uma mensagem muito bonita de um rio, onde ele é chamado a ir adentrando nesse rio, e de repente ele tem água pelas canelas, depois água pela cintura, água pelos ombros, e de repente ele não dá mais pé, e ele está totalmente imerso nesse rio, e essa imagem nos ajuda a refletir esse convite de estarmos totalmente imersos no Espírito Santo, de modo que Ele governe totalmente as nossas vidas. Depois, na semana passada, o Marcel falou conosco a respeito do que o Espírito Santo faz. E ele trouxe 4 aspectos a respeito, então, dessa obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos empodera, o Espírito Santo é aquele que vivifica a igreja, é aquele que convence do pecado, mas que impulsiona para que a gente em unidade sirva a Deus no mundo. Enfim, alguém no final do culto disse: pastor, eu preciso ir para casa assistir essa pregação em slow motion agora, né? E foi tanta informação, tão rico, tão preciosa, essa reflexão tão profunda, que a gente tem que olhar de novo e assistir de novo para captar tudo isso e permitir que isso de fato faça sentido a nós, que isso impacte e transforme as nossas vidas, para que a gente experimente a obra do Espírito Santo, aquilo que Ele faz também nas nossas vidas. Então, hoje nós chegamos nesse terceiro tema: poder, dons e fruto do Espírito Santo. É sobre isso que nós queremos falar hoje de manhã. E sim, o Espírito Santo, Ele dá poder, Ele dá dons, e Ele produz na vida dos discípulos de Jesus o seu fruto. O Espírito Santo derrama poder, o Espírito Santo presenteia dons, o Espírito Santo produz o fruto dele na vida daqueles que seguem a Jesus, aqueles que se rendem ao Evangelho. E nós queremos olhar para isso hoje de manhã, todos esses aspectos, tendo assim como base aquilo que já foi trabalhado pelo Dudu, pelo Marcel. Então, a gente hoje vai meio que direto para os textos que falam sobre esses 3 aspectos, para esses 3 presentes que Deus nos dá, para que também a gente hoje de manhã não retome tantas coisas que já foram trabalhadas. Afinal, também está lá no nosso canal no YouTube, que você pode dar uma conferida, algumas coisas mais. Então hoje eu vou ser um pouco mais prático, principalmente porque hoje, no final dessa pregação, nós vamos ter uma ajuda celestial para a gente entender bem essa temática aqui. Bom, vamos para os textos. Lucas 24.
Lucas 24, versículos 48 e 49. Depois que Jesus ressuscitou, ele ainda tem um tempo com os seus discípulos, ele ainda vai revelando algumas coisas a respeito do reino, dos seus propósitos, antes de subir novamente à sua glória celestial. Ele conversa com os discípulos e uma das coisas que ele diz é isso: vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Veja, Jesus afirma para os seus discípulos que eles são testemunhas de tudo aquilo que eles viram, ouviram e experimentaram no seu tempo com Jesus. E Jesus diz agora: fiquem na cidade até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Depois, em Atos 1:8, o contexto continua o mesmo. Antes da sua ascensão, Jesus diz assim para os seus discípulos: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Vocês perceberam que se repetem aqui duas palavras: poder do alto, poder do Espírito Santo e testemunhas, né? Então, já temos a conexão feita aqui. Jesus promete o Espírito Santo sobre os seus discípulos, promete derramar o Espírito Santo sobre os discípulos como fonte de poder para testemunhar. Não é um poder humano, não é um poder bélico, não é um poder político, mas é um poder espiritual. Por isso diz: vem do alto, vem da parte do próprio Deus. E é esse poder do Espírito Santo que transforma corações. É esse poder do Espírito Santo que fortalece os crentes para o testemunho, para a missão. É esse poder do Espírito Santo que transforma realidades e ambientes sociais. E a gente vê isso na vida dos discípulos de Jesus, nesse período em que Jesus dá essa palavra para eles. Quando Jesus morre, eles estão frustrados, eles estão amedrontados, escondidos, decepcionados. Tem uma cena, por exemplo, que Pedro diz: eu vou pescar. E diz a palavra que 5 dos demais vão com ele. E com isso Pedro está dizendo: acabou tudo. Esse projeto no qual a gente investiu esse tempo, esse projeto no qual a gente se engajou até aqui, Jesus morreu, acabou. Eu vou pescar. E ir pescar para Pedro era: eu vou voltar para a velha vida, fazer o que eu sempre fiz até aqui. E de repente, depois de Pentecostes, depois que o Espírito Santo derrama esse poder sobre os discípulos para que eles sejam testemunhas, nós vemos esses homens transformados em ousadas, corajosas, destemidas testemunhas do Evangelho que impactam as pessoas e a sociedade daquela época. O poder do Espírito Santo, queridos, não é um espetáculo, mas é uma capacitação para proclamar o Evangelho de Jesus. É para que a gente seja testemunha do Evangelho. Você às vezes sente que falta força, falta coragem, falta ousadia para testemunhar do Evangelho de Jesus? Pois saiba, o Espírito Santo pode te capacitar. O Espírito Santo pode derramar também sobre a tua vida esse poder, essa capacitação sobrenatural que te dá ousadia, que te dá coragem, que te dá força para te movimentar na direção de pessoas que Deus vai colocando na tua vida, para ser na vida dessas pessoas testemunha de Jesus. Então deseje, peça, busque a plenitude desse Espírito, como o Dudu bem falou. Seja cheio do poder
do Espírito Santo e ousadamente testemunhe esse evangelho aonde quer que você esteja. Isso é possível, isso é possível, é possível e Deus quer para a minha e para a tua vida. E sobre os dons? Sobre os dons do Espírito Santo, lá em 1 Coríntios 12, tem uma palavra bem interessante a respeito. No versículo 4 diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. A partir do versículo 7 diz: a cada um é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro fé, pelo mesmo Espírito. A outro dons de cura, pelo único Espírito. A outro poder para operar milagres. A outro profecia. A outro discernimento de espíritos. A outro variedade de línguas. E ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. E aí o capítulo 12, sobre esse assunto, termina com o apóstolo Paulo dizendo: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Vejam, queridos, a primeira coisa importante de compreender é que os dons do Espírito Santo não são troféus ou medalhas espirituais para a gente exibir por aí. Dons do Espírito Santo são ferramentas, são capacitações bem específicas para a edificação da igreja de Cristo. No Novo Testamento, nós temos 4 listas principais, maiores, que apresentam dons espirituais. Claro que eles não esgotam todos os dons, mas é importante saber, tudo isso que Deus nos dá, nesse campo, tem esse propósito de edificar a igreja de Jesus. O Espírito Santo nos capacita de uma forma sobrenatural, de uma forma extraordinária, para ensinar, para servir, para curar, para administrar, para contribuir financeiramente, para profetizar, para orar e interpretar línguas espirituais, para discernir espíritos. São todos dons que são citados nessas 4 principais listas, Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4. Aliás, em Efésios 4 tem aquilo que nós chamamos de dons ministeriais. Diz que Deus mesmo estabeleceu na igreja alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. São dons de Deus para a edificação da igreja. Eu trago isso tudo aqui para a gente compreender, queridos, de que Deus sim nos deu uma missão. Deus nos deu uma tarefa. A tarefa de fazer discípulos de Jesus, desde onde nós estamos até o fim dos tempos. Mas Ele não nos deixou entregues à nossa própria sorte nessa tarefa. Não é na força do nosso braço. Aliás, no Antigo Testamento tem uma palavra que diz: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Os dons do Espírito Santo, então, são essas tarefas, aliás, essas ferramentas para que a gente possa cumprir a tarefa que Deus nos deu. Que legal isso, né? Deus nos dá a tarefa, mas nos dá as ferramentas, nos dá as condições para que a gente assim o faça. A tarefa é única: fazer discípulos de Jesus. Fazer discípulos para Jesus. Querido, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único Salvador, e você está inserido numa comunidade cristã, então saiba, você tem, no mínimo, um dom espiritual. Busque conhecer esse dom. Busque desenvolver esse dom. Mas especialmente, use esse dom.
Você não está aqui por acaso. Eu creio plenamente nisso. Deus te capacitou com um dom, Deus te deu uma ferramenta bem específica, porque tem algo específico que Deus quer que você faça no contexto da igreja. Ele quer fazer algo através da tua vida e te capacitou para isso. E a igreja vai se tornar sempre mais bonita, sempre mais forte, sempre mais parecida com Jesus, quando cada membro dela reconhece, ativa e usa o dom que o Espírito Santo lhe deu. Por fim, nós queremos falar sobre o fruto do Espírito. E aí o texto clássico, Gálatas 5. Gálatas 5, 22 em diante diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Enquanto os dons são variados, são muitos, o fruto do Espírito é único. Por isso está no singular, é o fruto do Espírito, que tem várias virtudes, como nós vemos aqui. O fruto mostra a obra de transformação no caráter do discípulo de Jesus. Ou seja, o Espírito Santo não está apenas interessado naquilo que nós fazemos, mas ele está interessado naquilo que nós vamos nos tornando enquanto caminhamos com Jesus. Talvez até poderíamos dizer assim, é o fruto do Espírito que sustenta o exercício do poder e dos dons do Espírito Santo. Quantas vezes vemos pessoas construindo coisas lindas no contexto da igreja e através do testemunho lá fora, no exercício do poder e dos dons, mas de repente derrubando tudo por falhas no caráter. Porque lhe falta a manifestação do fruto do Espírito na sua vida. Poder sem amor, em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo nos diz que não dá nada, não dá em nada. Não adianta a gente impressionar com os dons, com o poder, se a gente escandaliza com o caráter. O mundo não precisa só de talento, precisa ver caráter moldado pelo Espírito Santo. Quando o fruto do Espírito se manifesta em nós, o que fazemos deixa de ser performance e se torna um testemunho vivo do caráter de Cristo na vida das outras pessoas, na vida dessa sociedade tão carente de vidas que sejam de fato referenciais a serem seguidos. Sim, quando a gente olha tudo isso que o Espírito Santo nos dá, poder, dons, fruto, Ele o faz para que a gente edifique igreja, para que a gente sirva pessoas. Ele o faz para que a gente compreenda que nós temos uma missão que é fazer discípulos, mas que nós não estamos sozinhos, nós não estamos entregues à nossa estratégia, ao nosso planejamento, à nossa estrutura, ao nosso dinheiro, a pessoas que tenham uma formação diferenciada, que tenham um dinheiro diferenciado, que tenham uma influência diferenciada. Tudo isso pode ser bom e pode ser consagrado a Deus para que Ele use isso para o louvor da sua glória. Mas quando nós contemplamos essa palavra, nós vamos perceber que nós vamos de fato ser igreja, fazer a missão dele e testemunhar do Evangelho às outras pessoas
quando nós formos cheios do poder do Espírito Santo, quando nós tivermos consciência dos nossos dons e assim os aplicarmos, quando nós permitirmos que o Espírito Santo transforme profundamente o nosso caráter para servir a Deus no mundo. Aliás, é aqui que eu disse que nós vamos receber uma ajuda sobrenatural, uma ajuda celestial hoje, para nós entendermos melhor essa mensagem, para nós entendermos melhor aquilo que Deus quer nos ensinar através dessa palavra. Aliás, está chegando aqui Jesus, coisa boa, bom te ver, tudo certo? Como anda? Tudo bem contigo? Tempo que não nos vemos. É verdade, teu microfone está ligado, Jesus? Não sei se está ligado não. Liga aí. Jesus não é muito dado a essas coisas de tecnologia, né? Vamos apertar aqui, ó. Ó. Ah, tá. Sabe, né, para que serve anjo, né? Sei. Ajudar Jesus, né? Ah, sim. Aqui, ó, né? Ah, você não vai acreditar. O quê? Eu recebi autorização para descer. Ah, eu estava desconfiado que chegou a hora da gente descer. Pois é. Ah, coisa boa, a gente? né? Não tem a Sim, gente. claro, estou aqui já todo arrumado, não, né? Só Coisa eu vou descer. Como assim? Não tem a gente, só eu vou descer. Mas por quê? Eu estava tão empolgado, tão animado. Mas deu uns problemas aí. Você sabe, da última vez que você desceu, você entrou numa briga com um cara, ele ficou manco o resto da vida. Ah, tá, mas também eu fui lá servir, ele me chamou de estagiário, né? Então, Mas já, não dá, não vai dar. Só eu vou descer dessa vez. Tá, mas tudo bem. Aliás, Imagino que vai ser. O que é aquilo ali? Ah, claro, eu estava sabendo, Jesus, eu estava sabendo que o tempo estava chegando, que você, né, ia descer. Então, eu preparei aqui um kit encarnação. Um kit? Eu separei aqui um kit encarnação, porque, cara, tu sabe que o Pai determinou algumas regras, para que quando você descer, algumas coisas você não vai ter, vai ser diferente. Por exemplo, né? Onipresença, onipotência, onisciência, tudo. Você não vai ter. Você lá embaixo vai ser gente, pessoa. Né? Então todas essas coisas você não vai ter. Então eu preparei aqui um kit com algumas coisas para te ajudar na missão, porque eu sei que lá embaixo as coisas não são fáceis. Eu já estive lá. Você, até hoje não se sabe quem é o tal do quarto personagem da fornalha. Né? Mas, Mas eu já estive lá e eu sei que é complicado. Eu não sei se é uma boa ideia. Eu acho que a ideia é justamente eu ser como homem. Eu não posso ter benefícios. Não, eu vou te mostrar. Deixa eu apoiar aqui, só um pouquinho. Deixa eu apoiar aqui, eu vou te mostrar. Que podia ter deixado. Aqui, ó. Olha aqui o que eu separei para você. Eu sei que você é um cara que gosta de saber de todas as coisas, de conhecer todas as... Olha aqui o que eu botei no kit encarnação para você. Que isso? Isso aqui se chama aparelho celular. Isso aqui é um negócio sensacional. Com isso aqui você pode ver previsão do tempo. Você pode... GPS para te localizar melhor. Aqui você pode fazer ligação. Você pode assim ligar para uma pessoa... Você pode até mandar mensagem de texto. Isso aqui lá embaixo vai te ajudar muito, porque você não tem onisciência. Então, eu preparei aqui isso aqui para você levar lá embaixo, vai ser um... Mas, Gabriel, se eu vou ser como os homens, como eu posso ser como eles se eu vou ter tantas vantagens assim? Deixa eu te dar um exemplo. Você está longe lá com teus discípulos, fazendo a missão e tal, de repente, um amigo teu fica doente. Se eles mandar um mensageiro, 2 dias para ir, 2 dias para voltar, até você chegar, o cara já vai ter morrido, já vai ter sido sepultado, já vai estar fedendo. Com isso aqui é rapidinho. Você, ao invés de ter que ressuscitar o cara... Não sei não, ainda parece errado. Eu acho que não é uma boa ideia. Não gostei. Deixa eu te falar outra coisa. Eu fiquei sabendo que lá embaixo, os missionários, aqueles que vão anunciar o evangelho, eles muitas vezes precisam levantar o seu próprio sustento, né? Tem algumas comunidades que criam secretaria de missões, departamento de missões, e aí apoia missionário que vai para a África, missionário que vai para o sertão nordestino, missionário que fica lá em Curitiba, fica apoiando gente que vai estudar teologia, mas nem todas as comunidades são assim. Às vezes o próprio missionário precisa levantar o seu sustento. Imagina você que isso aqui, na entrada de Jerusalém, assim, um outdoor bem grande, assim, celulares Jesus, porque só Deus é vivo.
Ah, claro que eu entendi. A pessoa vai lá e liga, tim, tim, tim. E a pessoa do outro lado atende. Oi? Isso, você entendeu sim, tudo. sim, Jesus. mas não, ainda não gostei. Não, eu não acho que me convém. Tá, tudo bem. Mas eu separei uma outra coisa aqui que vai ser sensacional e que você vai amar. Deixa eu ver. Néctar dos anjos. Inclusive está escrito aqui, te dá asas. Cara, lá embaixo, você não vai levitar, você não vai voar, você não vai te teletransportar, você vai caminhar. E acredita em mim, tem lugar que é quente, tem lugar que é frio, tem lugar que amanhece garoando, 5 minutos depois tem sol, né? Tem lugar que, sabe, é uma coisa assim, né? Então, isso cansa, né? Isso aqui vai te ajudar muito. Bebida energética, isso aqui dá energia mesmo? É, sim, isso dá energia. Você sabe como é que usa isso aqui? Como é que faz? Você abre aqui, você toma um golinho, isso te dá uma energia renovada para É tipo assim, vou te dar um exemplo, né? Você prega, daí você anda para cá, anda para lá, e aí você cansa, isso desgasta, toma aí. Por exemplo, vai que lá você tem uns discípulos, você pede para eles orar, eles dormem. Você pede para cantar, eles dormem. Você vai num velório, eles dormem. Onde estão, eles dormem. Aí você dá isso aqui para eles tomar, eles tomam um golinho. Isso fica igual filho de pastor. Fica ligado, sabe? Isso, ninguém segura, né? Então isso aqui é sensacional. Eu acho que você deveria levar para te ajudar assim nessa. Não, parece que você está quebrando as regras. Parece errado. O último anjo que quebrou as regras do pai foi mandado embora do céu e levou um texto dos anjos com ele. Para, né? Aqui não tem anjo caído, aqui é só alguém para te ajudar, né? Mas não vai rolar então? Não, Tá. Não gostei também. Tá, mas calma aí, isso aqui tu vai gostar. Olha, Isso é o que eu estou pensando? É o livro da vida? É o livro da vida. Mas você não pode pegar esse tipo de coisa, onde é que você pegou isso? Lá no quarto do teu pai, eu passei na frente, Não, estava isso aí é só o aberto, pai que lê. Isso aí é só o pai que lê, você não pode ler isso. Mas pensa que ajuda fantástica, isso aqui pode te dar, você vai lá, você já sabe onde ir e tal, é só olhar os nomes e conferir. Não, eu não sei esses nomes, eu não quero saber esses nomes. Mas pensa a facilidade disso. Você leu alguma coisa aí? Não, capaz, né? Não leu mesmo? Não, cara, para. Se eu li isso aqui, que eu fique mudo. Você leu, não leu? Pode falar, vai. Só uma lidinha, só uma espiadinha. Você sabe que é só o pai que pode ler. Tá, mas é que... pensa assim, Aliás, antes disso, uma curiosidade, Jesus. Naquela espiadinha que eu dei, uma coisa me chamou a atenção. O pai não escreve tudo em ordem alfabética? Isso. Pois é, mas interessante aqui, por que começa com um G aqui, Como assim G? Grisboski. Isso deve ser só um nome. Carlos Tadeu Grisboski. Não. Isso deve ser só um nome que o pai já garantiu. Eu não sei, eu não quero saber. Eu não quero. Não, devolve isso. Só mais uma coisa, Jesus. Pensa bem, reflete antes de tomar a decisão. Não, eu não quero. Por exemplo, né? Você olha ali, Eduardo Wulff. Não, para. É Wulff, não é lâmpada. Isso é só coisa que confundem, né? Você olha lá, Eduardo Wulff, né? Aí você faz o seguinte, você vai direto lá na casa do Eduardo Wulff e diz, Eduardo, você está salvo, tá? Pode vir. Aí, de repente, ali, né? Zimpel. Felipe Zimpel, né? Você vai ali, vai ali, É tão fácil, ao invés de ficar para cá, para lá, anda para cá, anda para lá, corre para lá e tal, você vai direto. Não, Gabriel. Eu não estou indo para fazer isso. Eu estou indo para abrir a porta entre o povo e o Pai. Eu estou indo por todos, sem exceção nenhuma. Você já avisou os calvinistas disso? Um dia eles vão adquirir senso e vão ter essa compreensão. Mas tudo a seu tempo. Eu não quero levar essas coisas. Eu não gostei. Jesus. Eu já estou indo. Jesus, quem sabe então aqui,
uma corda, isso é muito importante, às vezes assim. Não. A lanterna, de noite, Jesus, olha só. Não, isso te já ajuda inventaram o muito, lampião, né? não. Aqui, ó, Jesus, às vezes tem uns negócios para fazer, Jesus, leva isso, né? Vocês, aqui, ó, isso aqui é um negócio muito importante, Jesus, lá tem uns lugares assim que, vou te contar, aqui, ó, às vezes, ó, Jesus, olha só, aqui, ó. Já que você está insistindo tanto, eu gostei desse daqui. Tá, Jesus, mas um avental, Jesus. Bem, ele não é um símbolo de serviço? Tá, mas não é roupa de um rei, não é roupa de um senhor, do Deus. Lá Mas é para isso que eu vou lá, para servir. Então, Jesus, eu não sei. esse eu vou levar. Golinho? Não. Então tá. Acredito que esse aqui está mais de acordo com o meu objetivo. Sei, Jesus, quem sabe? Cara, vai mesmo. Isso. Já estou sentindo saudade, Jesus. Parece uma eternidade que a gente se conhece, vê depois. né? Vai mesmo. Eu vou. Deus te abençoe. Vai. Ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro. É isso que Jesus nos diz. Quem quiser se tornar importante, deverá ser servo. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando o Espírito Santo derrama dons, quando o Espírito Santo nos dá poder, quando ele produz o fruto do Espírito, é para que a gente pegue o avental. Para que a gente pegue o avental e sirva as pessoas que Deus nos dá, sirva a missão que Jesus nos convocou a executar. Você e eu somos convidados, assim como o Filho do Homem, não querer ser servido, mas servir e dar a nossa vida em favor de muitos. Amém? Vamos orar assim como estamos. Pai querido, que aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente viu nessa manhã, possa nos ajudar a compreender a obra do Teu Espírito Santo, o propósito do poder, dos dons, do fruto na nossa vida e através da nossa vida. Confirma, pelo Espírito Santo, nos nossos corações essa palavra, que a gente possa vivê-la na nossa jornada. Capacita-nos, conduz-nos, sustenta-nos, em nome de Jesus. Amém.